inquieto por coisa alguma. Antes de ficar inquieto, as vossas petições ou os vossos pedidos, os vossos desejos, as vossas necessidades, aleluias, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Jesus Cristo. Quanto ao mais, irmãos, olha o que ele quer falar. Quanto ao mais, ao demais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, nisto pensai, nisto refleti, nisto você se detém, você para, você analisa, você pensa e você busca. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Esses versículos, eles começam nos falando sobre um estado de espírito, um estado alma, sentimentos, em que muitas vezes nós como seres humanos podemos nos ver nele. Aleluias. Ele começa falando, dizendo o quê? Não estejais inquietos por coisa alguma. Aleluias. Ele chega para os seus filhos e ele diz, olha, não fiquem preocupados com nada. Não estejais ansiosos. Não estejais inquietos, não se preocupem com nada. Antes de você se preocupar, antes de você ficar ansioso, antes disso, leve as suas necessidades, as suas vontades, leve o que você precisa diante de Deus. Aleluia. Leve tudo para Ele. Leve diante do Pai, dobre o joelho, fale com o Pai, diga o que você precisa. E ele fala assim, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Sabe aquela paz quando você precisa de algo, quando você necessita de algo e aquilo chega? Quando aquilo chega, quando aquela resposta chega, quando aquela confirmação chega, quando aquilo que você quando aquilo que você precisa chega para você, você não sente uma paz como quem diz, ufa, finalmente eu estou em posse do que eu precisava. Finalmente agora eu tenho o que eu necessitava. E você sente aquela paz. Então Jesus ele está falando, olha, não se preocupe com nada. Antes, traga tudo que você necessita para mim. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. E não apenas o espírito, mas ele fala dos pensamentos em Jesus Cristo. Ele diz que existe um alívio quando você faz as suas orações a Deus. Existe um alívio que ele traz para a sua alma. Porque quando você começa a estudar a palavra de Deus, você entende que tudo que você precisa, tudo que você necessita, todas as suas necessidades, quando é levada ao Pai, o Pai, ele diz e ele promete que suprirá todas as nossas necessidades. O Pai promete que será um Pai bondoso, que será um Pai amável, um Pai que gosta de dar. Aleluia. O Pai, ele promete que será um Pai que ele suprirá as necessidades. Deus, ele é um Deus que ele quer resolver as nossas necessidades. Ele quer resolver os nossos problemas. Ele quer resolver o que precisa na nossa área sentimental, na nossa área material, na nossa área financeira. E ele diz que essa paz ela vai exceder o nosso entendimento e o nosso coração. Por quê? Porque quando você ora a Deus e você sabe que todas as suas orações elas serão respondidas, existe uma paz interior que preenche você. Porque você sabe que Deus, ele é aquele Deus que ele quer fazer por você. Talvez você diga, Elohim, eu não sabia disso.
Eu não sabia que Deus ele era um Deus que queria suprir as minhas necessidades. Eu nem sabia que eu tinha que falar a Ele. Deus, Ele sabe de todas as coisas, então eu não preciso falar a Ele. Mas a Bíblia diz que você precisa levar suas súplicas, suas necessidades a Ele. Sabe, acredito que os crentes, eles falham muito em não levar suas necessidades para Deus. Todos os dias nós nos deparamos com necessidades. Todos os dias nós nos deparamos com situações que precisamos tomar decisões, que precisamos escolher, que precisamos de ajuda, mas muitas vezes o nosso primeiro pensamento não é ir atrás de Deus para pedir ajuda a Ele. O nosso primeiro pensamento nem sempre é ir atrás de Deus. Às vezes o nosso primeiro pensamento é pesquisar sobre aquele determinado assunto. Às vezes o nosso primeiro pensamento é ir atrás de alguém para obter ajuda. Às vezes o nosso primeiro pensamento é assistir alguma coisa que nos traga a resposta. Quando, na verdade, o primeiro lugar para onde o crente deveria correr é para Deus. É para Deus que você primeiramente deveria correr, onde você deveria expor a Deus as suas necessidades, as suas dúvidas e as suas súplicas, para que Ele pudesse estar trazendo paz para o seu coração. Como é que Ele traz paz ao nosso coração? Respondendo às nossas necessidades. Como é que Ele traz paz ao nosso coração? Quando eu e você decidimos confiar nele. Existe uma parte que é feita por Deus. Aleluias. E existe uma parte que é feita por nós. A parte de confiar, a parte de descansar, ela cabe a mim e a você. Aleluias. Quando nós nos propomos em confiar em Deus, quando decidimos confiar na palavra de Deus, quando decidimos confiar nas promessas de Deus, a Bíblia diz que existe uma paz. Essa paz preenche você. Talvez você diga assim, Eloine, mas eu não sinto essa paz, é tão difícil. Você não sabe pelo que eu passo, as minhas necessidades. É muito difícil. A gente ora, mas fica os pensamentos. A gente ora, mas mesmo assim temos que lidar com as nossas emoções. E eu sei que realmente isso é verdade. Depois que você ora, existe um campo de batalha onde eu e você devemos lutar. É o campo de batalha das nossas emoções. Aleluia. Que muitas vezes querem nos dizer que não podemos confiar em Deus, que precisamos correr desesperados, que precisamos ir atrás de outras pessoas. Mas a Bíblia diz que nós precisamos confiar em Deus. Quando confiamos em Deus de verdade, quando usamos a fé, a Bíblia diz que existe uma paz que ela excede todo o nosso entendimento. É uma paz que ela é capaz de te deixar tranquilo, mesmo em situações desesperadoras. Aleluias. É uma paz que consegue fazer você ficar tranquilo, mesmo no momento de tribulação. E eu não estou dizendo que você incorpora essa paz do dia para a noite. Aleluias. Tudo que nós ensinamos é uma caminhada. Tudo que nós ensinamos é um exercício que você precisa começar a fazer. Aleluias. Glórias a Deus. É como se exercitar. É aquela pessoa que ela nunca fez atividade física ou fez atividade física há muito tempo atrás. Eu lembro que quando eu era jovem, na minha adolescência, pré-adolescência, eu gostava de jogar queimado e a gente passava a tarde toda na escola. E aquilo não me cansava, a gente passava horas e horas, minutos e minutos, aquilo não cansava. Você se cansava, mas era um cansaço que você entendia, que você aguentava ficar mais tempo. Aleluias. Mas quando você novamente começa a fazer até mesmo uma simples caminhada, aquilo se torna difícil para você. Você começa a fazer e você diz, poxa, eu estou cansando. Já tem 3 minutos, 4 minutos que eu estou andando num piquezinho um pouquinho mais rápido, isso já está me cansando. Só que você não pode parar.
E você vai e você diz, olha, hoje eu só aguento fazer 20 minutos de caminhada. Aleluias. Mas no outro dia, você vai e você já consegue fazer uns 25. No outro dia você já consegue fazer umas meia hora. Aleluia, glórias a Deus. E quando vê, aquilo que antes parecia impossível para você, hoje parece fácil. Toda vez que você vê uma pessoa calma, uma pessoa que ela consegue ser tranquila nas situações mais difíceis, entenda. Você que está nos assistindo e você que está aqui. Aquela pessoa, ela não dormiu e acordou nesse espírito. Existe algo que nos estimula, existe algo que nos exercita emocionalmente. Aleluias. O exercício emocional, muitas vezes de pancada, de não, de dificuldade que se passa. Isso são exercícios que fazem com que a nossa fé seja fortalecida. Aleluias. Talvez você olhe para uma pessoa calma, uma pessoa que ela se mantém tranquilo. Tem gente que está desempregado, mas está tranquilo. E tem gente que está empregado, mas está desesperado com suas contas. E você diz, qual é a diferença de um para outro? É porque um não se preocupa? Não. Não é que um seja uma pessoa desleixada. Mas é porque ele entendeu que não adianta se desesperar. Aleluias. Glórias a Deus. E ficar ansioso, irmãos, ficar ansioso faz com que você fique preocupado desnecessariamente antes do tempo. Aleluias. Muitas vezes as pessoas elas se preocupam antes mesmo do fato acontecer. Aleluias. Ah, Eloine, mas então vamos dizer assim, eu posso me preocupar quando realmente eu estou num momento de tribulação? Não, mesmo no momento de tribulação, a Bíblia diz que não podemos estar inquietos por coisa alguma. Nem antes do fato acontecer, nem durante o fato acontecer e nem depois. A Bíblia diz que não podemos e nós temos a capacidade de não estar inquietos por coisa alguma. Não é que Deus não quer apenas que você esteja inquieto por coisa alguma. Mas é porque Deus, Ele nos deu todas as armas necessárias para que nós nunca precisássemos estar inquietos por coisa alguma. Aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento, essa irá nos preencher. Aleluia. Só que no versículo 8, que é onde queremos nos deter, ele chega falando algo, ele diz, olha, mas quanto ao demais, quanto às outras coisas, eu quero dizer algo a vocês. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Aleluia. Glórias a Deus. Aí você pergunta, Eloine, o que o versículo 8 tem a ver com o versículo 6 e 7? Aleluias. Começamos aqui a falar que Deus, ele diz que eu e você não devemos estar inquietos por coisa alguma. Mas nós sabemos que não é assim. Você não acorda, você não dorme e acorda uma pessoa tranquila que não se preocupa com nada. Como eu falei, existe um exercício, existe um treinar, existem ferramentas que nos ajudam a não ficarmos inquietos. Existem ferramentas que ajudam para que a nossa fé aumente e fique fortalecida. Existem aqui ferramentas que nos ajudam para que no dia a dia nós possamos, aleluia, estar firmes no dia mau. E uma dessas ferramentas, sabe o que é? É o ouvir a coisa certa. Você sabia que o ouvir a coisa certa nos ajuda a nos manter firmes? Andar com as pessoas certas, aleluia, nos ajuda a sermos mais positivos, a sermos mais confiantes. Glórias a Deus. O nosso ambiente, ele nos influencia a sermos pessoas positivas ou sermos pessoas negativas, a sermos pessoas desesperadas ou a sermos pessoas confiantes.
Aleluias. Glórias a Deus. Os psicólogos, os psiquiatras, eles dizem que a infância, glórias a Deus, a família, o pai e a mãe, ela é muito importante na formação de um filho. O lar onde a criança nasce é muito importante. Existe diferença em uma criança que ela cresce sem o pai. Existe diferença em uma criança que ela cresce sem a mãe. Existe uma diferença em uma criança que cresce sem os pais. Existe uma diferença em uma criança que ela cresce em um lar harmonioso ou em um lar que não é harmonioso. Aleluia. Por quê? Porque tudo que você ouve, tudo que aquela criança vê, tudo que aquela criança ouve, tudo que aquela criança presencia, irá modificar a sua estrutura emocional. Irá modificar tudo que ela pensa, como ela vai agir durante as adversidades. Aleluias. E aquilo forma aquela criança e ela se torna um adulto, aleluia, que reflete muito do que ela viveu. Glórias a Deus. Aleluias. Mas a Bíblia, ela é maravilhosa porque, mesmo que você tenha vindo de um lar desregulado, de um lar que não foi tão bom para você, a Bíblia diz que Deus, através do Espírito Santo, por causa de Jesus, aleluias, diz que tudo em nossas vidas, em nossas emoções, em nossas estruturas podem ser modificados com a palavra. Não importa o que você viveu, o que você presenciou, o que você sentiu. A Bíblia diz que essas palavras podem modificar o nosso caráter, podem modificar nossas emoções, podem modificar o nosso eu. Aleluia. Não importa quantos anos você tem, a Bíblia diz que é possível sim. Muitas vezes pode ser mais difícil para algumas pessoas do que para outras. Mas a Bíblia diz que a palavra ela é viva e eficaz. E ela pode modificar. E uma das formas que fazem com que uma pessoa nascida de novo, ou que já tem muitos anos no Evangelho, uma das formas que fazem uma pessoa poder modificar, se manter firme e equilibrada em meio às adversidades é ouvindo a coisa certa. Olha o que ele fala. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro é o que, Eloine? Tudo que está na Bíblia. Você sabia que tudo que é verdadeiro é tudo que está na Bíblia? É por isso que o mundo fala sobre, o crente ele tem uma ideologia. Existem tantas ideologias criadas no mundo. Muitas e muitas ideologias criadas no mundo. Mas só existe uma ideologia em que o crente deve seguir e deve buscar. É só a ideologia de Deus. Tudo que é verdadeiro. Eloíne, como é que eu descubro tudo que é verdadeiro neste mundo só por meio da palavra de Deus? Se Deus disse que homem casa com mulher e mulher casa com homem, é porque o homem casa com a mulher e a mulher casa com o homem. Não existe esse negócio de mesmo sexo. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Se Deus, ele fala que devemos honrar, devemos ser justos com as autoridades, devemos ser justos com os nossos impostos, devemos ser justos, aleluia, com as leis, é assim que devemos viver. Eloíne, mas não dá para viver assim, é muito difícil. Existem pessoas fazendo coisa errada, ganhando dinheiro com isso, mas isso não é o que pode reger a minha e a vida sua. A ideologia que devemos seguir, a ideologia que devemos viver é a ideologia e as verdades da palavra de Deus. Não importa o que o mundo diz. Se for necessário, ou se for preciso, ou se for, aleluias, o que iremos ouvir, aleluias, glórias a Deus, não importa. Se o mundo quer nos chamar de extremista, glórias ao Senhor Jesus. O que importa é fazer a palavra de Deus. Se para viver a verdade, eu e você somos chamados de extremistas, aleluia, devemos ser chamados assim. Glórias a Deus. E você deve sentir orgulho quando uma pessoa diz, então quer dizer que você defende isso só porque a Bíblia manda você defender?
E devemos ter orgulho de viver a verdade verdadeira. A verdade verdadeira não é o que os psicólogos dizem, não é o que os filósofos contemporâneos dizem. Aleluias. A verdade verdadeira é o que está na Bíblia. É o que disse Jesus. É o que disse os discípulos. Essa é a verdade verdadeira que devemos seguir. Tudo que é honesto. Olha o que ele fala, o que é honesto. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Nisto você para refletir, nisto você ouve. É ali onde você se detém. Tudo que é certo, tudo que é honesto, nisto a gente pensa. Nisto a gente ouve, por mais que não seja o que queremos. Você sabia que muitas vezes seremos confrontados na Bíblia? Muitas vezes seremos confrontados. Nem sempre tudo o que queremos ouvir é o que iremos ouvir da palavra de Deus. Nem sempre tudo que achamos que é certo, nem sempre tudo que queríamos que fosse daquele jeito é o que será. Aleluias. E nós precisamos nos deter justamente no que Deus diz que é a verdade verdadeira. Tudo que ele fala para mim e para você. Por mais, irmãos, por mais que eu e você não queiramos ouvir, mas nós temos um propósito aqui como filhos de Deus, de ouvir a palavra do Senhor e viver aquela palavra. Nós precisamos dar ouvido ao que é certo. Nós precisamos dar ouvido aos ensinamentos do povo de Deus. Aleluias. Mateus 6. Abram em Mateus 6. Aleluias. Marcos 6, 49 diz assim. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler alguns versículos, eu irei correr um pouquinho. Mateus 6, 49 diz assim. Marcos 6, 49 diz assim. Mas quando eles o viram andar sobre as águas, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Aleluia. Porque eles não conseguiram entender os milagres dos pães. Aleluia. Antes, porque o coração deles estava endurecidos. Aleluias. Glórias a Deus. Marcos, agora abram em Marcos 10. Marcos 10. Vá para frente. Marcos 10, 1 diz. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. Aleluias. Glórias a Deus. Marcos 10, 1. E a multidão outra vez se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe, que vos manda Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Foi pela dureza do coração. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão dois, uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Porquanto o que Deus ajuntou não separe o homem. E em casa tornarão os discípulos
E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhe disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adúltera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Amém? Glórias a Deus. Agora, vamos para Lucas 24. Glórias a Deus. Eu disse que eu iria ler alguns versículos. Volte, Lucas 24. Lucas 24, 13. Aleluia, glórias a Deus. Lucas 24, capítulo 13, diz assim: aleluias. É Marcos 10. Estávamos em Marcos capítulo 10. Marcos 10, 46. Amém. Glórias a Deus. Marcos 10, 46 diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Aleluia, glórias a Deus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, diz-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Glórias a Deus. Nós lemos alguns relatos. Aleluia, glórias a Deus. Esse último falando sobre o cego Bartimeu. E sabe o que é interessante? Que este cego, ele estava ao pé do caminho e ali passava Jesus e uma grande multidão. E enquanto Jesus passava com aquela grande multidão, a Bíblia diz que os que estavam ao redor de Bartimeu começaram a dizer a ele, enquanto ele gritava: cala-te, aleluias, cala-te, fica quieto. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Bartimeu, ele não deu ouvido ao que eles estavam dizendo a ele. Bartimeu, ele tinha um foco, ele queria a sua cura. Bartimeu, ele tinha um objetivo: ser curado da sua cegueira. E a Bíblia diz que ele viu a resposta para as suas necessidades. Bartimeu olhou e viu que era Jesus que estava passando. E Bartimeu disse: poxa, está passando por aqui a resposta às minhas necessidades. Está passando por aqui aquele que pode me curar, aquele que pode suprir o que eu preciso. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele para e ele diz: o que é que eu posso fazer para poder falar com Jesus? E ele começa a gritar. Ele começa a dar os primeiros passos de fé. Ele começa a ir atrás do objetivo dele. Mas a Bíblia diz que ele, no meio do caminho, apareceu obstáculos. E os obstáculos eram aqueles que estavam ao seu redor, falando com ele. Começaram a dizer: ei, cala a boca, fique calado, fique na sua. Mas Bartimeu continuou clamando. Bartimeu, ele não deu ouvido àqueles que estavam dizendo para ele parar de falar. Bartimeu não deu ouvido àquelas pessoas. E a Bíblia diz: por ele não ter dado ouvido,
a todos aqueles que mandavam ele se calar. Jesus o ouviu. E Jesus diz, peraí, todo mundo pare. Parem, chame aquele homem que está gritando, que está clamando. E a Bíblia diz que quando Bartimeu se aproxima de Jesus, Jesus pergunta, o que você quer? Aleluia, glórias a Deus. E Bartimeu diz que quer ser curado da sua cegueira. E Jesus o cura. Quando você começa a ler todos os evangelhos, todas as interações entre Jesus e os seus discípulos, Jesus e as multidões, você vai ver que Jesus nunca, em hipótese nenhuma, Jesus ele nunca rejeitou ou ele nunca foi contra curar ninguém. Aleluia, glórias a Deus. Todos que se aproximavam de Jesus e queriam ser curados, queriam ter suas necessidades supridas, Jesus nunca disse não. É por isso que quando estávamos lendo em Filipenses, ele diz o que? Antes, as vossas petições sejam em tudo, aleluia, levadas diante de Deus. E a paz que excede todo o entendimento. Por que a paz? Porque sabemos que quando pedimos algo a Deus, ele irá nos ouvir e ele irá responder às nossas orações. Então, por isso que essa paz, ela nos preenche, ou pelo menos deveria estar preenchendo o crente. Porque a Bíblia diz que ele nos responde. Assim como Jesus, ele nunca existiram sim momentos em que Jesus não pôde fazer muito por uma determinada cidade, por uma determinada localização. Porque ele falou o quê? Por causa da fé e da incredulidade. Jesus e Deus, ele nunca poderá ajudar pessoas que são incrédulas e pessoas que não confiam nele. Isso era a única coisa que poderia fazer Jesus não curar, ou Jesus não poder curá-los. Não é porque ele não queria, é porque as próprias pessoas não permitiam, não davam espaço e não acreditavam no poder de Jesus. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que foram até ele, querendo, buscando e tinham fé, a Bíblia diz que todos nunca receberam um não de Jesus, nunca receberam um não. Então tudo que você precisa, se você acredita, se você confia, se o que você está pedindo é justo, se o que você está pedindo é o que Jesus deixou para você, entenda, ele nunca vai dizer não para você. Nunca, 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 nunca. Mas muitas vezes damos ouvido ao que não deveríamos dar. Muitas vezes damos ouvido à negatividade. Muitas vezes damos ouvido a notícias que nos trazem para baixo. A notícias que dizem que não podemos, que não iremos conseguir, que deveríamos estar calados, que deveríamos estar no nosso lugar. Aleluias. E o problema é quando você ouve algo negativo e você traz aquilo para você. O problema é quando alguém diz que você não pode, você não consegue, você traz aquilo para você. Aleluias. Então não podemos acatar a negatividade das pessoas que estão ao nosso redor. Se possível for, não deveríamos nem estar no mesmo ambiente de pessoas negativas. Ah, Eloíne, mas é meu pai e é minha mãe, eu convivo com eles, realmente. Não se pode evitar ouvir certas coisas, muitas vezes de pessoas que convivem com a gente. Mas a Bíblia diz que não podemos abraçar as negatividades, não podemos abraçar. Se a Bíblia diz que você pode, que você tem, que você é, e alguém chega para você e diz que você não pode, que você não tem, que você não é, você precisa ficar com a verdade da palavra de Deus. Não importa quem é que está falando para você, não importa se é uma pessoa especializada, não importa se é seu familiar, não importa se é uma pessoa inteligente, você precisa ficar com a palavra de Deus. Existe outra coisa também que ela pode endurecer o nosso coração. É quando ouvimos a coisa certa, mas estamos com o coração duro e não queremos aceitar. Você sabia que o que prejudica a pessoa muitas vezes não é ouvir a coisa errada? Não é apenas o ouvir a coisa negativa ou a coisa errada que nos prejudica, ou que pode nos prejudicar, mas é ouvir a coisa certa, porém está com o coração duro.
Muitas vezes, os crentes ou as pessoas, elas ouvem as coisas certas, mas estão com os corações duros. Elas não estão receptíveis para ouvir aquilo. Muitas vezes a coisa certa é uma repreensão. Muitas vezes a coisa certa é dizer para a gente que precisamos nos esforçar mais. Muitas vezes a coisa certa é dizer para a gente que estamos sendo negligentes. Muitas vezes a coisa certa é dizer que estamos errando. E quando o crente, ele ouve a coisa certa, mas ele não aceita por estar com o coração duro, ele não se permite a oportunidade de amadurecer e fortalecer sua fé. Nós lemos alguns versículos que ele falava acerca do divórcio. E muitos chegaram para Jesus e disseram, olha, é lícito dar a carta de divórcio? É possível fazer isso? E Jesus olha para ele já sabendo onde é que eles querem chegar. Jesus como alguém guiado pelo Espírito Santo. E ele pergunta, o que é que Moisés diz a respeito disso? E ele diz, olha, Moisés diz que é lícito. Aleluia. Naquela época, por qualquer coisa, poderia se divorciar da mulher ou do homem. Aleluia. Mas isso geralmente partia-se do homem, porque o homem que era o cabeça, que era que sustentava. Então se partia do homem. E Jesus olha, entendendo onde eles querem chegar, e Jesus fala, olha, Moisés, ele deixou aqueles 10 mandamentos por um objetivo. Eles tinham um coração duro. Era a necessidade deles, aquilo era o que eles precisavam naquele momento. Por eles terem um coração duro, um coração fechado, um coração de pedra. Aleluias. Eles não entendiam o que é o verdadeiro amor. Eles não entendiam o que é a compreensão de entender que se casaram com uma mulher e precisam estar com ela. Que precisam cuidar delas, independente dos anos que se passaram. Independente do que aconteceu, mesmo que caia na rotina, mesmo que seja chato, não se pode se desligar da mulher. Aleluia. Mas eles tinham coração duro, eles não entendiam sobre o amor incondicional, não entendiam sobre o perdão. Aleluia, glórias a Deus. Porém, não era assim quando Deus criou o homem e a mulher. Não era um objetivo de Deus, quando criou Adão e Eva, que eles se separassem em algum momento da vida. Aleluia. Mas por causa da dureza do coração, porque eles não aguentavam as suas diferenças, por estarem vivendo uma época de carne, onde a carne reinava muito forte, por eles não entenderem o que é amor, por não entenderem o que é compreensão, por o coração estar duro, por não aceitar divergências, aleluia, matrimoniais, foi permitido que pudesse ter carta de desquite, para que não ocorresse nada pior. Mas não era o objetivo. E a Bíblia diz que depois que o Senhor Jesus morre, ressuscita, e nós adquirimos um coração de carne, um coração novo, quando aceitamos a Jesus, Jesus diz que tudo foi modificado. O que antes dizia que você poderia revidar, hoje você já não pode mais revidar. Então, muitas vezes, o que ouvimos de negativo nos afeta. Afeta a nossa fé, afeta o nosso emocional, mas muitas vezes é o que se ouve de certo que afeta o ser humano. Tem gente que ela não pode ouvir verdades, elas não aguentam ouvir certas verdades, por mais que sejam verdades que irão ajudar, por mais que sejam verdades que irão levantar, mas existem pessoas em determinados momentos que elas não estão preparadas. Talvez nunca estarão preparadas, porque o coração delas estão fechados. Elas só conseguem ouvir o que lhes agrada. Precisamos estar abertos para ouvir o que não nos agrada. Talvez você diga, Eloine, você falar assim parece tão fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Uma das coisas mais difíceis na vida é você ouvir uma repreensão de alguém. Seja em qualquer idade, principalmente quando você está mais adulto. Aleluias. Ouvir repreensão nunca é fácil.
Ouvir dizer que você está errado não é fácil. Aleluias. Ouvir alguém te exortando, ouvir alguém dizendo que você precisa melhorar, nem sempre é fácil. Aleluias. Mas é isso que irá nos ajudar. Nem sempre é o que queremos ouvir que irá nos fortalecer, que irá nos tornar uma pessoa tranquila. Mas é o ouvir o que não queremos. Existem muitos momentos da vida que iremos ouvir o que não queremos. Aleluia. É por isso que eu digo, você pai e você mãe, ajude o seu filho a ser uma pessoa resistente. Aleluia. A não ser resistente a... Ajude ele a ser uma pessoa a ser resistente a coisas negativas da vida, a momentos tristes, momentos frustrantes. Ajude os seus filhos a lidar com frustrações. E você só pode ajudar os seus filhos a lidar com frustrações frustrando eles. Porque ainda não existiu essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente que não vai fazer nada errado ou vai tomar uma decisão errada. Então, em algum momento, o pai e a mãe vai acabar frustrando a criança. Você sabia? Não existe esse pai, pelo menos um pai que ama o filho de verdade, que não irá frustrar o seu filho várias e várias vezes na vida. Se eu e você formos um pai e uma mãe que não frustramos os nossos filhos, eles serão adultos frustrados. Vou falar novamente. Se eu e você formos pais que não frustramos os nossos filhos, eles serão adultos frustrados. Aleluias, glórias a Deus. Porque a vida, infelizmente, é assim. Era bom que todo mundo já nascesse perfeito, sem precisar amadurecer, já nascesse maduro, já sabendo qual é a melhor decisão, já sabendo receber um não, já sabendo receber um sim. Aleluias, mas a Bíblia diz, e a vida nos mostra que não é possível. Aleluias. Então, quando nós começamos a sermos frustrados desde pequeno, a vida adulta vai se tornando um pouco mais fácil. Não é que é fácil. Aleluia. Tenho 30 anos e ainda não é fácil ouvir certas coisas. Aleluia, glórias a Deus. Ouvir não, ouvir que não vai ser do meu jeito, ouvir muitas vezes alguém dizendo que você está errada. Aleluia, não é desse jeito. Não é fácil. Aleluia. Mas existem momentos que você para refletir, você diz, realmente o que fulano de tal estava me dizendo era a melhor decisão. Ele falou aquilo porque queria me ajudar. Jesus deixou isso porque ele quer me ajudar. Muitas vezes, irmãos, o que a gente quer não é o que Deus quer. Aleluias. Mas você percebe que seguir os ensinamentos de Deus, seguir as ideologias, seguir o caminho que ele deixou para mim e para você, é o melhor caminho a ser trilhado, mesmo que aparentemente para nós não seja o que a gente quer. Aleluia, glórias a Deus. Mesmo que não seja o que você quer. Mas a Bíblia diz que quando você ouve o certo e você tem um coração aberto para as coisas, mesmo que sejam algo que te doa, quando você está com o coração aberto, quando você não está com o coração duro, é possível você crescer espiritualmente. Aleluia. A Bíblia diz que os discípulos não entenderam o milagre dos pães, porque estavam com o coração duro. Quando você está com o coração duro, você se priva da oportunidade de amadurecer como cristão, como ser humano, de amadurecer às vezes como marido, como esposa, como pai, como filho, como patrão, como funcionário, aleluia, glória, como cidadão do seu país. Você se priva de muitas coisas, aleluia, glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que ouvir a coisa certa nos deixa tranquilo. Quando você ouve palavras positivas, quando você se cerca de pessoas positivas, aquilo te dá mais confiança. Por mais que você esteja numa situação de dificuldade, mas você continua ouvindo palavras positivas, palavras que te colocam para cima, palavras que dizem que você pode, aquilo te ajuda. Aleluias. Glórias a Deus. E ao mesmo tempo também, quando estamos em um momento em que alguém vem nos trazer uma palavra dura, uma palavra que vem trazendo a verdade,
mas não é aquilo que queremos ouvir. Mas quando você fica calado, quando você se propõe a pelo menos ouvir, aleluias, e deixar para refletir depois daquele seu momento, a Bíblia diz que quando refletimos, que quando paramos para pensar, existe um crescimento. E esse crescimento vai fazer com que eu e você possamos estar tranquilos. A gente consegue viver aquela palavra de Filipenses: e não estejais inquieto por coisa alguma. Aleluia. A Bíblia, ela nos dá as armas. Não é apenas Deus chegando para mim, para você dizer: olha, Eloine, não se preocupe. Olha, Marta, não se preocupe. Você não deve se preocupar. Olha, João, você não deve se preocupar. Não é apenas o não deve se preocupar. Mas Deus, ele está dizendo: você não deve se preocupar, porque eu já te dei todas as ferramentas para que você não precise se preocupar. Eu sou o Deus que supre. Olham palavras negativas dizendo: eu sou o Deus que supre. Eu sou o Deus que quer que vocês estejam em lugares altos. Eu sou o Deus que dá. Eu sou o Deus de paz. Eu sou o Deus de tranquilidade. Aleluias. Eu sou o Deus que exorto, mas eu exorto querendo que você cresça. Aleluias. São essas coisas que fazem com que possamos estar firmes no dia mau. Isso nos fortalece, aleluias, a sermos cada vez mais amadurecidos, a sermos cada vez mais fortes no momento de dificuldade. Quando você olhar para uma pessoa, um irmão, um familiar, que você olha e você vê ali um homem forte, que passa por dificuldades, entenda, ali está uma pessoa que ela se exercitou várias e várias vezes antes daquele dia. Ali está uma pessoa que já passou por outros tipos de tribulação e ela tentou se manter mais tranquila. E é um jogo que você cada vez mais se torna tranquilo. Existem situações que você se vê que você está um pouco inquieto, mas aí na próxima dificuldade você já está um pouco menos inquieto, porque você está se exercitando. Você está deixando o Espírito Santo trabalhar com o seu espírito. Então, leve essa palavra. Amém. Não é apenas o que ouvimos de negativo que nos afeta, mas o que ouvimos de positivo, porém, estando com o coração endurecido, que nos afeta. Então, que você tenha o coração amolecido, o coração aberto a ouvir, mesmo que seja algo que você não quer ouvir. E que você sempre esteja se cercando de palavras e de pessoas positivas. Amém? Esta é a palavra que eu quero deixar para a amada igreja. Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém.